Já adianto que eu tenho raiva desse monitor aqui, mas vocês vão entender pro final do vídeo. Esse aqui é o novo LG Ultra Gear de 144 Hz, uma versão mais fraca do que a gente tem hoje no mercado. Vamos dar uma olhada se pelo menos ele presta, vamos lá? Temos aqui um cabo HDMI, também aqui o cabo para energia dele, o suporte do monitor que vai segurar ele e a base, cara, extremamente simples, hein? É só um pedação de ferro retangular, aparentemente ainda é para frente assim. A montagem parece ser bem simples, só encaixar aqui. Só pôr os parafusos aqui, é fundo para arrebentar, é bom se precisar uma chavinha um pouquinho maior. E é só encaixar essa placa aqui, esses dois pontinhos, eles encaixam aqui assim. Depois que encaixar, só pôr o parafuso aqui. E tá aí o novo LG Ultra Gear, ele parece mais simples, tá? Em questão de base, assim, do monitor, ele parece esteticamente mais simples. A parte traseira dele, ó, é só um negócio meio fosco, parecido com o 24MS500. A base dele também é só um negocinho assim, muito simples, bem simplão. Bem diferente do que a gente tinha desse LG Ultra Gear, né? Que é uma coisa bem mais bonita, na minha opinião, hein? Esse círculo, essa base bem mais legal de ver. Nós temos aqui as entradas para braço articulado, padrão VESA. Temos entrada para cabo DisplayPort, HDMI, aqui para você colocar fone de ouvido ou principalmente caixa de som, né? E aqui para colocar a energia dele. O suporte dele é sim mais simples que o outro, mas ele não pega tanto espaço na mesa. É um ponto positivo, mesmo sendo mais feinho, né? É só um quadradão assim, um retângulo. Ele tem uma distância até que legal pro monitor. Não pega tanto espaço da mesa como o outro LG Ultra Gear. E é bem simples, né? Ele só inclina para cima, inclina para baixo, não inclina para os lados, não levanta, não gira, só o básico. Igual o LG 24MS500, bem parecido. E tá aqui o nosso queridíssimo, ou não, LG Ultra Gear mais fraquinho. A primeira impressão das cores que eu tenho, cara, é o padrão que eu sempre falo aqui. IPS normalmente não tem erro em questão de cores. É difícil algo ser ruim mesmo. Aqui tá muito bonito. Claro que eu ainda tô olhando ele sozinho, né? Sem nenhuma comparação. Então tá bonito. Tons de amarelo, iluminação muito boas, né? Eu gosto bastante de um painel IPS bonito assim. Não tô tendo aquela impressão de cores lavadas, como a gente tem de monitores IPS um pouco mais baratos, né? Mais de entrada. Eu ainda vou comparar com outro LG Ultra Gear para vocês verem a diferença, mas sozinho assim, muito bonito. Como eu vou falar do menu dele agora, eu quero trazer uma verdade sobre esse monitor. Ele não é 144 Hz, ele é 120 Hz. Você precisa fazer um overclock para ele chegar em 144. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nas configurações a gente vê bem isso, olha. Suporte de 48 Hz até 120, né? Se você vier aqui, ó. Limite dele 120 Hz, você não consegue passar disso. Então ele tem um overclock para 144. Como você faz isso? Você vem aqui no menu dele, aqui embaixo, acessa o menu, desce até overclock e liga. É bem simples. E aí o monitor vai para 144. E aqui já aparece pra gente, ó, 144 Hz. Aí sim o monitor está em 144. Precisa fazer overclock para ficar assim. Aqui no menu desse monitor, eu particularmente gosto do menu da LG. Ele é muito bonitinho e completo. Temos aqui modo jogo, né? Overclock para colocar ele em 144 Hz. Adaptative Sync, então FreeSync ou G-Sync ele funciona. Estabilizador de preto e tempo de resposta, que nós vamos testar isso aqui mais para frente. Os modos padrões que a LG tem nos seus monitores. Aqui temos mira, né? Um assistente de mira, se você quiser jogar um FPSzinho. Contador de FPS, interessante também. Brilho, contraste, nitidez, gama, temperatura de cor, o RGB, né? Vermelho, verde e azul. Nós temos também para mexer nas matrizes, seja azul, verde, a saturação. Aqui para mexer nas entradas e as configurações gerais, economia de energia e para mexer no menu em si. Mas o que importa mais para a gente aqui nesse teste é tempo de resposta e o overclock. Nós vamos dar uma olhada nisso aqui. Sobre os preços desse monitor, ele é um monitor mais barato que o LG Ultra Gear, né? Nessa faixa de R$750 mais ou menos. Aqui pela Amazon também tá esse mesmo preço de R$750. Aqui no caso 10 vezes sem juros. Ele também tem uma versão de 27 polegadas, 900 e pouco mais ou menos. E aqui no Mercado Livre também esse preço de R$950, 10 vezes sem juros. E isso em um preço base do monitor, né? Normalmente ele fica assim durante o dia, sem promoção. Mas quando a gente fala de promoção, como ele é recente, né? Não apareceu tanto em promoção ainda, ele tem aparecido ali por 650, às vezes um pouquinho menos, 610, às vezes parcelado, nessa faixa. Ainda não abaixou de 600, não chegou em 500 e pouco, por exemplo, como um Evinia, ficou nessa faixa de 600 e pouquinho em promoção.
e sua versão de 27 polegadas ali abaixo de R$800, no caso aqui na Kabum. E lembrando que essas promoções apareceram no meu grupo de ofertas, vou deixar o link para vocês aí, para vocês economizarem, se estiver pensando em pegar ele, né, não pagar o preço cheio, pagar um pouquinho mais barato, é sempre muito bom. Link na descrição. Eu vou fazer aqui o teste de Ghost do monitor, e a minha primeira impressão a olho nu, antes do teste, tem ghosting, né? Dá pra perceber um rastro em todas as partes, seja aqui na mais escura, na mais clara. Acho que vocês conseguem perceber esse ghosting, esse rastro, né, que acontece no monitor, olha só. Ele ainda está em 120 Hz com o overdrive desligado. Normalmente, quando liga o overdrive, principalmente ele no modo rápido, dá uma boa melhorada, às vezes até tira o ghosting. Mas vamos conferir para ver se nesse monitor também salva, né, se tira esse rastro perceptível a olho nu. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o teste com 120 Hz nativo e esse com overclock de 144 Hz. Basicamente a mesma coisa, não muda nada. Então nós temos um meio do caminho aqui. Não é algo excelente, mas também não é ruim. Você que não é um profissional não vai sentir ghosting, principalmente nos dois últimos modos. Mas é importante dizer que a versão de 180 Hz tem menos ghosting que esse aqui. Esse aqui de 144, a parte mais clara tá bem tranquila e o ghosting fica mais na parte escura. No modo muito rápido ele dá uma boa melhorada, mas adiciona um pouquinho de overshooting, um rastro claro atrás do movimento, mas também não é nada absurdo, é pouco. Repara que é até difícil de notar esse overshooting, eu notei ali mais na parte clara. E é aquilo, tem ghosting, mas você não deve nem perceber. O ponto negativo fica mais pro motion blur, ele é sim mais embaçado, eu consegui perceber isso a olho nu. E é aqui que entra o MBR, que reduz o motion blur, mas em troca de mais ghosting, aí fica assim mais perceptível. Mas na minha opinião, a LG acertou o meio do caminho entre reduzir custo e não deixar péssimo. Tá aceitável, você não deve se incomodar, só se for alguém mais exigente. Agora vamos pro teste de vazamento de luz desse monitor. Uma coisa interessante a se destacar é que o que está mostrando no monitor não é tão perceptível a olho nu, né? A câmera dá uma destacada boa nisso aí, mas sim, dá para perceber um pouco, né? Por exemplo, nessas pontas aqui, a gente tem um pouquinho de vazamento de luz aqui em cima, aqui embaixo, mas também não é algo muito extravagante. É aquele padrão meio acinzentado, né, de um monitor IPS com vazamento de luz nas duas pontas superiores e inferiores, mas não é nada muito forte não, é o padrão que a gente até já tinha um pouco parecido com o LG Ultra Gear mesmo. Olha que doideira, coloquei lado a lado o LG Ultra Gear 144 Hz e 180 Hz e olha a diferença de brilho de um monitor pro outro. Esse monitor parece até que ficou marrom, né, até meio escurecido, porque este LG Ultra Gear antigo, 180 Hz, brilha muito mais, e isso é em todas as cores, olha só. Eu reiniciei a imagem dos dois monitores e coloquei o brilho no máximo, em 100 nos dois, e aqui nós temos um verde mais claro que aqui. O azul também dá para notar essa diferença olho nu, né, eu vejo um azul mais claro aqui, né, ou seja, eles têm mais brilho, tá brilhando mais do que esse monitor aqui. Para ser realista, no vermelho não é tão perceptível isso, mas o que mais me assustou mesmo foi esse branco, cara. Olha que diferença de branco de um monitor pro outro. E essa diferença me lembra bastante o AOC de 180 Hz, sabe? Aquele 24G4P que é mais escuro. Então, tá bem mais parecido com ele. Quando eu coloco papéis de parede escuros, eu sempre noto que esse aqui, né, o de 180 Hz, é mais claro do que aquele ali. Mas aqui nessa região, parte de baixo e inferior aqui, ó, é mais escuro do que aqui. Aqui é um tom mais azulado, né, que é o normal. Aqui já é um tom bem mais escuro. Também dá para notar aqui no azul, olha como é que o LG Ultra Gear antigo, né, é mais claro do que o novo. Dá para notar bem isso, né? Olha aqui, como tá mais claro, e ali como fica mais escuro. E isso é um ponto negativo para esse monitor de 144 Hz. Para quem trabalha com edição de vídeo, mexe com cores, né, é muito importante esse brilho mais alto. Aqui na lateral dá pra ver bem que aquele ali é bem mais escuro, não? Olha só, com a aba do Google aberta, né, dá pra notar bem isso. Olha a diferença. Isso não quer dizer que ele vai ter um contraste melhor, só quer dizer que ele brilha menos. Então você ainda vai ter um preto acinzentado nos dois monitores. Inclusive, deixando os dois no brilho zero, este monitor aqui fica mais escuro que esse. Ou seja, o LG Ultra Gear antigo consegue dar mais diferença nas cores, claras e escuras, do que o novo. Ele não fica nem tão claro e nem tão escuro. Olha só.
abaixando o brilho para 0. Bom, será que dá pra recomendar? Eu tenho algumas críticas a esse monitor. Primeiro, os pontos positivos. O ghosting dele é aceitável, não é nada muito absurdo pro usuário comum, cara, tá bem tranquilo, você nem deve perceber. Ele não é um monitor bonitão, cheio de detalhes, mas a construção não deixa a desejar. É tudo bem encaixadinho, bem acabadinho pra não ter nenhum probleminha bobo. E vazamento de luz, bem tranquilo, é pouca coisa nas pontas, nada muito absurdo. Só que esse monitor tem sim pontos negativos e é importante que você preste atenção. O primeiro de tudo, cores e brilho. Você que gosta do LG Ultra Gear de 180 Hz, não espere algo no mesmo nível. Usando sozinho nem dá para notar, mas quando você coloca lado a lado, dá para perceber a diferença. Ele é mais escuro, seu brilho é reduzido e as cores também são mais escuras. Me lembra bastante o AOC 24G4P. Só que esse da AOC tem 180 Hz de verdade, menos ghosting e um semi-braço articulado no lugar do suporte. E esse fake 144 Hz eu acho uma sacanagem. Eu sei que provavelmente vocês não vão sentir diferença, mas você tá comprando um monitor de 120 Hz e não 144. Você está pagando mais caro por algo mais simples. E eu vejo um problema grande nisso. Enquanto você tem a AOC com um monitor melhor e mais barato, Philips com mais ghosting, mas cores melhores, melhor construção e até preço menor, Acer com um monitor melhor no preço parecido e até Gigabyte entregando um monitor com 3 anos de garantia e preço próximo em promoção, eu vejo um problema de preço nesse monitor da LG. Me entendam, não estou dizendo que ele é péssimo, que é ruim, provavelmente já até te atende, mas R$750 nele não recomendo, tem opções melhores em mercado. Se ele aparecer de 600 para baixo, ok, já fica próximo ao Evinia e ele tem menos ghosting, mas próximo aos R$700 eu não aconselho que você pague tudo isso nele. Então primeiro, não pague o preço cheio desse monitor. E segundo, fique ciente que ele é bem inferior à sua versão de 180 Hz. O link dele tá na descrição do vídeo, assiste as outras reviews aqui do canal, e é isso, tchau!